Bom dia, igreja. Louvado e exaltado seja sempre o nome, o bom nome do nosso Deus, amém? Nome bom. Hoje a leitura é em Lucas. Lucas, ele faz uma pesquisa acurada, né, do Evangelho e vai dizer para Teófilo. E hoje nós vamos meditar o que Lucas deixou escrito aqui para nós. Lucas capítulo 9, do versículo 23 ao 27. Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 27. Amém, irmãos? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na sua glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Palavra do Senhor, amém, irmãos? Deus nos abençoe. João. Olá, como vão? Tudo bem? Olha aqui, que bom ver o rostinho de cada um de vocês de novo. Foram 3 semanas que eu e minha família não pudemos estar aqui e a gente fez algumas constatações. 3 semanas parecem 3 anos, na verdade. É interessante isso, a questão do tempo. Foi tanto tempo que a gente ficou longe da igreja que pareciam 3 anos, né? Outra coisa também que eu até falei com o Kleber, nós vamos precisar mudar o fundo aqui do nosso telão, porque o Carlos Henrique, quando vem aqui com aquele cabelo branco, fica parecendo que ele está só com o rosto. Não tem. Cadê o Carlos? Está por aí? Não está não? Já saiu? Eu acho que ele está lá em cima hoje. Então, eu dou glória a Deus por ter passado por esse período e a gente está aqui de novo. Eu e a minha turma toda estamos aí. E é muito bom ver cada um de vocês, irmãos. E, como o Vitor disse alguns dias atrás, né, aqui é o melhor lugar do mundo para que a gente possa se encontrar. Verdade? Antes da gente falar sobre esse compromisso com Deus, nosso irmão Antônio Melo está aqui conosco hoje, graças a Deus. Também teve um período de Covid e ele já se recuperou e está no nosso meio, graças a Deus. Dona Fifa ainda não, mas ela, daqui a alguns dias ela vai estar conosco aqui, se Deus assim o permitir. Ela ainda se encontra hospitalizada. O motivo principal de Dona Fifa estar hospitalizada foi a questão do AVC que ela teve. No hospital constatou que ela também estava de Covid, mas ela ainda tem alguns procedimentos para se fazer, e ela precisa também passar por um procedimento que vai tirar pedra nos rins dela. Então, continuem firmes, continuem orando, assim como nós oramos para todos nós aqui que tivemos algum problema de saúde, como o senhor Antônio Melo também, para que a Dona Fifa possa sair o mais rápido possível dessa situação e estar conosco aqui novamente, né, em comunhão com os irmãos. A Vânia Werneck também, ela pede orações para a mãe dela, porque ela está em coma. A mãe da Vânia Werneck está em coma, não é?
Então, ela está pedindo orações. Coloquem aí nas suas anotações, no seu caderninho de oração, para que a gente possa lembrar da mãe da Vânia Werneck. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos falar um pouquinho hoje sobre o compromisso com Deus. E nós vamos descobrir 3 segredos revelados por Jesus. Nós vamos falar como conquistar o verdadeiro compromisso com Deus através de 3 segredos revelados pelo próprio Jesus Cristo. Vamos falar também algumas atitudes que você precisa tomar para colocar esses segredos em prática. Como nós temos falado muito tempo aqui, e vários pregadores têm falado a mesma coisa, né? Não adianta somente nós estudarmos a palavra de Deus, nós temos que colocá-la em prática, né? Então são 3 segredos que nós vamos ver hoje aqui, e que na verdade não é muito segredo para você, você vai entender o que eu estou falando, né? Mas há cerca de 2000 anos atrás, quando Jesus abriu mão de toda a sua glória, e ele se fez carne e habitou entre nós, ele deixou para os seus seguidores algumas ordens, ensinamentos, e revelou segredos que antes estava oculto. Evangelho de João, capítulo 1, lá no versículo 1, fala que Jesus estava com Deus, Jesus era Deus. E lá no versículo 14 de João, no capítulo 1, ele fala que Jesus se fez carne. Ele deixou toda a sua glória lá nos céus e ele veio para essa terra e ele se fez carne. E conhecemos a Jesus, conhecemos a verdade de Jesus e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, diz João em capítulo 1, versículo 14. Tudo com o propósito de capacitar esses segredos que nós vamos revelar hoje, é para capacitar os seguidores para uma grande missão, além de prepará-los para uma promessa final que vamos ver ainda hoje. O primeiro segredo, renúncia. Lucas capítulo 9, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se você ouviu a leitura que o Ronaldo acabou de fazer para a gente, ele falou isso no primeiro versículo que ele leu. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Esse é o primeiro e grande passo que nós precisamos dar em nossa jornada em busca de um compromisso com Deus. Mas que, infelizmente, muitas pessoas desistem quando se deparam com essa ordem que foi dada pelo próprio Senhor Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério e chamou os primeiros discípulos, percebemos algo em comum entre eles. Todos eles tinham os seus compromissos, suas responsabilidades. Um como cobrador de impostos, os outros como pescadores. Mas quando ouviram a voz do mestre, renunciaram imediatamente tudo e começaram a segui-lo. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas não gostam de tratar desse assunto de renúncia. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Nós precisamos negar a nós mesmos para que nós possamos ser, de fato, comprometidos com Deus, de fato, seguidores de Jesus. Para ter um compromisso verdadeiro com Deus, você precisa renunciar em 3 áreas. E nós vamos ver essas áreas aqui agora. Primeira área é renúncia no corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus diz assim:
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A palavra de Deus está falando isso. Nós não pertencemos a nós mesmos. Cada um de nós que quer ter compromisso com Deus, ser seguidor de Jesus, ouvir a voz do Mestre, nós precisamos renunciar a muitas coisas na nossa vida. Nós precisamos renunciar ao nosso corpo, porque ele não nos pertence. E ele é templo, santuário do Espírito Santo. Não é isso aqui que nós estamos, isso daqui é a casa de oração, é um lugar onde nós reunimos, mas o santuário, o templo do Espírito Santo é você, é o seu corpo. As primeiras coisas que você precisa renunciar estão ligadas ao seu corpo. Você é templo do Espírito Santo, e como o próprio nome diz, ele é santo, é Espírito Santo, e ele só pode habitar em lugares santos. Por isso, você e eu precisamos a cada dia andar em busca da santidade. Não é algo fácil, irmãos, mas é algo que nós precisamos dia a dia buscar a santidade, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós temos que ser santos para que ele possa habitar. Aliás, algumas pessoas, o Espírito Santo já foi embora há muito tempo, e elas nem sabem disso. Continuam aí achando que o Espírito Santo ainda habita nelas, mas já foi embora, porque não buscam a santidade, não renunciam ao seu corpo. Já viu aquela história que está muito em voga hoje? Está em moda. É a questão do empoderamento. O meu corpo, eu que digo. Não diz nada. É a palavra de Deus que diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o seu corpo não é seu. É a habitação do Espírito Santo. Ah, mas eu posso fazer isso e posso fazer aquilo outro com o meu corpo. Não pode. Diz a palavra de Deus que o seu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. E nós temos que buscar a santidade do nosso corpo o tempo todo. 1 João capítulo 2, versículo 16. A palavra de Deus fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo só pode oferecer o desejo da carne. No lugar de concupiscência, você pode colocar a palavra desejo. O desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho, a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas procede do mundo. O que você quer? O Espírito Santo habitando em você, ou você continuar empoderando o seu corpo? No meu corpo ninguém mexe, eu sou o dono do meu corpo. Mentira, irmão. Se alguém disse isso para você, se você acredita isso até esse momento, esqueça isso. Para que você possa ter compromisso com Deus, o seu corpo pertence a Deus. O seu corpo é habitação do Espírito Santo de Deus. Ele é o selo que nós temos, que nós realmente temos compromisso com Deus, que nós realmente somos salvos, que nós realmente somos separados de Deus. Ele é o selo. A palavra de Deus diz isso. Mas você precisa ter um corpo santo. Então, tome cuidado. Deixe de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e prossigamos em direção ao alvo, que é Jesus. A segunda renúncia é na alma. Palavra de Deus novamente, Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vem a mim, palavra de Deus, e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulheres, e filhos, e irmãos,
e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavra do Senhor. O primeiro grande mandamento instituído por Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 37 é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E essa é uma grande atitude que você deve tomar como prova de sua renúncia. É claro que você não vai e não deve deixar de amar a seus pais, a seus cônjuges, a seus filhos, aos seus irmãos. Não é isso que a palavra de Deus está falando. E se você deixar de amá-los, estará errando no segundo grande mandamento, que é amar ao teu próximo. Mas o que Jesus ensina é que você deve amá-lo acima de tudo e de todos. E se você ainda não chegou nessa maturidade de poder amar a Deus acima do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus irmãos, seja lá de quem for, você ainda não conseguiu chegar na maturidade para renunciar à alma. A alma está relacionada a sentimentos o maior deles é o amor. É justamente nesse sentido que Jesus quer prioridade. Se você amar outra pessoa ou outra coisa mais do que a Deus, você não poderá ser seu discípulo. E a sua busca por um verdadeiro compromisso com Deus estará comprometido. Tem algumas pessoas que amam tanto a Bíblia, que nem abrem a Bíblia, deixa ela quieta lá. É Bíblia, é palavra de Deus. Não vamos mexer a Bíblia. Eu amo a Bíblia, mas ama mais do que a Deus. Eu amo o meu carro do ano, o último carro que saiu. Eu amo a minha casa. Eu amo, sei lá o que você ama mais do que a Deus. Está errado. Você precisa renunciar a isso, irmãos. A sua alma, ao seu sentimento de amor. Nós não podemos deixar de amar ao nosso próximo, ao nosso irmão, mas nós não podemos amar mais a eles do que a Deus. Nós temos que amar a Deus acima de qualquer coisa. E nós precisamos renunciar também no Espírito. Mateus capítulo 6, versículo 33, uma palavra muito conhecida: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nessa era de globalização e de alto desenvolvimento tecnológico, temos visto diariamente pessoas que colocam Deus em último plano. Mas Jesus nos instrui justamente o contrário. Somos confrontados a colocarmos em primeiro lugar em nossa vida a busca pelo Espírito Santo de Deus. A busca pelo reino de Deus e sua justiça. Mas muitos, por falta de fé, não conseguem renunciar às suas prioridades e colocar Deus no topo de sua vida. Eu não estou dizendo, irmão, para você largar o emprego ou família e seguir a Jesus. Mas quantas horas você... Obrigado, irmão. Mas quantas horas você trabalha por dia? 6 horas? 8? 12? O workaholic é 24 horas por dia, né? Quantas horas você dorme por noite? 8 horas? Não está dormindo 8 horas? Está ali no celular muito tempo? Toma cuidado, hein? Quantas horas você gasta na frente da TV, do computador, do seu smartphone? Inclusive, se você está com o smartphone aí na mão, larga ele para lá, por favor. É a palavra de Deus que nós estamos ouvindo aqui agora. Larga seu smartphone para lá. E quantos minutos você dedica a Deus por dia?
Eu não estou falando horas. Tá vendo? Eu estou colocando ali minutos. Quanto tempo você dedica às outras coisas na sua vida? E quantos minutos você dedica a Deus? Temos tantas prioridades ao longo do dia que deixamos o resto para Deus. E isso quando sobra tempo. Mas se você deseja ter um compromisso com Deus, de forma sincera, coloque em primeiro lugar na sua vida, coloque Jesus, Deus em primeiro lugar na sua vida. E creia que Ele cumprirá a promessa que Ele fez de suprir as suas necessidades básicas, comer, beber e se vestir. Alguns dias atrás o Jaime estava falando isso para nós aqui. Vocês se lembram disso? Ele estava falando justamente sobre essa questão de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O Espírito é a parte que possui ligação com as coisas espirituais. E muitos estão ligados a falsos deuses e falsas religiões. O segundo segredo é a disciplina. A gente estava falando de renúncia, e tem muitas pessoas que torcem o nariz quando a gente fala de renúncia. Disciplina, aí piorou. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, esses não estavam 100% preparados para segui-lo. Além de suas responsabilidades humanas, eles ainda não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Mas imediatamente após ouvirem a voz do Mestre, deixaram tudo e começaram a seguir a Jesus. E durante cerca dos 3 anos que ele esteve aqui, que estiveram com o Mestre, puderam aprender e ser disciplinados por ele. Vamos ver 3 grandes regras deixadas por Jesus que asseguram o nosso bem-estar e nos leva a ter um compromisso com Deus. A primeira regrinha: você precisa vigiar. Mateus 26, versículo 41, a palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Sabemos que a nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta, irmãos, muitas vezes nós ficamos assim, debatendo, criando embate, problema com os nossos irmãos, muitas vezes aqui, não é? Mas a nossa luta não é nesse plano, é nesse plano. É no plano espiritual. É contra os principados e as potestades. E estes vêm com força total contra a nossa vida para nos derrubar e nos afastar da presença de Deus. Por isso, a importância de vigiar. Pois o inimigo sabe qual é a sua fraqueza. E ele vem em sua direção com pratos suculentos. E ele investe pesado, tudo para que você caia na cilada, ou não sabeis que ele é astuto e enganador. O nosso inimigo nos conhece muito bem. E ele sabe botar o dedinho direitinho na sua ferida. Ele sabe aonde o calo aperta em você, irmão. Você quer um exemplo? A pessoa, antes de seguir a Jesus, era um alcoólatra. Agora, o inimigo vem com a cervejinha sem álcool, dizendo que não tem nada a ver. E a pessoa cai na cilada voltando para o próprio vômito. É fácil quando uma pessoa... não, é uma cervejinha sem álcool e tal, e ele começa a sentir aquele gosto, ele começa a sentir aquele cheiro da cerveja, e as outras pessoas que estão ao redor estão bebendo cerveja com álcool, e um golinho só. O Jaime falou hoje da pinguinha, né, Jaime? Eu vou na cervejinha. E aí vai. E aí, ele cai novamente no seu problema, que é o alcoolismo. E é um problema seríssimo, irmãos. Que vários irmãos nossos lutaram, e que muitos abandonaram a fé por causa do alcoolismo. Eu não sei se vocês tinham um bom relacionamento com o Carlos Barromeu.
O Jaime estava falando hoje sobre o inferno, né? Eu acredito que o meu já está lá no Hades, né, Jaime? Esperando lá o julgamento final. Mas o Carlos Barromeu, ele era alcoólatra, inveterado. E ele teve uma ajuda muito forte, que foi de um grupo que muitas pessoas conhecem, que é o AA, Alcoólatras Anônimos. E ele buscou ajuda para esse pessoal. E ele conseguiu sair do alcoolismo. E até o final da vida dele, ele continuava indo em sessões dos Alcoólatras Anônimos. E ele ajudando as outras pessoas. Aquelas pessoas recebem uma fichinha, né? Quando eles chegam lá, eles falam, eu estou um dia sem beber. E aí pega uma fichinha e dá uma fichinha para ele. E aí a turma toda bate palma para ele, porque é muito difícil. Talvez nós que não conhecemos a questão do alcoolismo, essa pessoa é cachaceiro, uma cervejinha. Mas é muito difícil sair fora do álcool. Nós precisamos vigiar, irmãos. Essa é uma regrinha para que a gente possa ter disciplina na nossa vida. Nós precisamos também orar. É dever do cristão levar uma vida de oração, principalmente aqueles que desejam um compromisso com Deus. Oração é aquele momento em que você dedica exclusivamente para Jesus, para conversar, agradecer e também pedir. Você tem a oportunidade de expor a Ele seus desejos, dores e dificuldades. Ele já sabe tudo, mas Ele quer ouvir a sua voz e você precisa mostrar para Ele a sua dependência. Por isso que Paulo instrui os Tessalonicenses lá na primeira carta, versículo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nunca pare de orar, irmãos. É vigiar e orar. Nós nunca devemos abrir a guarda. E a terceira regrinha é, você precisa jejuar. O próprio Jesus jejuou quando foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e somos também orientados a praticar o jejum. Olha um problema que foi causado pela falta de jejum. Alguns discípulos de Jesus não puderam expulsar os demônios, numa historinha que está lá em Mateus capítulo 17, versículo 14 até o 21, né? Eles não conseguiram expulsar os demônios da vida de um jovem lunático. E aí o pai desse jovem, ele foi até Jesus e pediu para que Jesus pudesse expulsar aos demônios. O que aconteceu? Eles já tinham recebido de Jesus autoridade sobre os demônios. Lucas capítulo 9, versículo 1, a palavra de Deus fala assim, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Então, eles já estavam preparados para poderem expulsar, expelir demônios. Mas existe uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. E os discípulos, naquele momento, eles não estavam preparados. Existem algumas coisas na nossa vida, irmãos, que nós precisamos jejuar. Se você tem algum problema de saúde, se você tem algum problema físico que não possa jejuar, por favor, não jejue, irmão. Não é isso que nós estamos querendo que você faça. Mas o que nós queremos é que você tenha disciplina. O terceiro segredo, perseverança. Dentre as muitas qualidades de Jesus, podemos destacar uma. Jesus era verdadeiro. Ele é a própria verdade. E sendo assim, ele não enganou nenhum de seus discípulos. João capítulo 16, versículo 33, Jesus faz essa afirmação sincera: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não diz que seus seguidores terão uma vida de mar de rosas, mas afirma que teremos aflições, tristezas e desgostos. Existe uma diferença entre os que seguem Jesus, os que estão comprometidos com Jesus e os que não seguem a Jesus. Salmos capítulo 23, versículo 4,
Fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isaías capítulo 43, versículos 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então você precisa perseverar. Você quer mais um motivo para isso? Compromisso com Deus, a promessa final. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Só alcançará a promessa final aquele que permanecer firme na fé até o fim. Então, se você desejar ter um compromisso com Deus de forma sincera e honesta, precisamos aplicar o que ouvimos na palavra de Deus hoje. E, acima de tudo, faça um compromisso consigo mesmo. Um compromisso de mudar de atitudes. Afinal, você pode até conseguir enganar as pessoas. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei como você vive 24 horas por dia. Você pode até fazer com que as pessoas acreditem que você tem compromisso com Deus. Mas você sabe claramente que está levando uma vida de engano e Deus também sabe. Tudo que nós ouvimos até aqui é apenas a ponta de um iceberg, de uma linda jornada como seguidor de Jesus. Muitos são os ensinamentos e infinito é o amor de Jesus. Mas se você começar ainda hoje a aplicar os 3 segredos, que são eles. Quais são? Já esqueceram. Hã? Renúncia. Renúncia, disciplina e perseverança. Renúncia, disciplina e perseverança. Se você aplicar os 3 segredos aqui revelados, você já estará dando um grande passo em direção a uma verdadeira intimidade e compromisso com Deus. E o Senhor Jesus Cristo, Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter uma vida de compromisso em nome de Jesus. Muito obrigado, João. Vem cá, João. Vem cá. Vem cá. Deus te abençoe. Que nós possamos, como você disse, colocar em prática esses ensinamentos. E é uma verdadeira aula, irmãos. Espero que, de alguma forma, essas palavras possam ajudar na transformação de nossas vidas. Amém? Obrigado, João. Deus te abençoe. Irmãos, para encerrarmos, gostaria de chamar a todos, convidar a todos a ficarmos de pé e cantar o último louvor, e aí sim, seguirmos para nossas casas, desfrutarmos de um belo almoço, amém? E uma tarde maravilhosa. Louvamos... desculpa. Obrigado. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém.
teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos.